Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a graça da contribuição. O texto bíblico escolhido encontra-se em Levítico, capítulo 27, versículos de 30 a 32, que diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, os anos passam e a história muda. Os tempos mudam, os hábitos mudam, os costumes mudam, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Esse é o lado bom que nos conforta. Mas também existe o lado sério da questão. Se Deus não muda, então aquilo que o ofendia há 10.000 anos continua ofendendo hoje ainda. Daquilo que Deus não gostava em Sodoma e Gomorra, continua não gostando hoje. Aquilo que Deus abominava na Babilônia, Ele continua abominando hoje. Deus não mudou de opinião, queridos. O que era pecado continua sendo pecado. Por isso, queridos irmãos, podemos conhecer o Senhor por meio da sua palavra. Esse Deus que não muda ainda hoje quer de nós a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Queridos ouvintes, os dízimos e as ofertas eram trazidas pelo povo de Israel ao templo. Eles serviam para a manutenção e sustento dos levitas. Foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel. Em Levítico, capítulo 27, versículo 32, diz assim: no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Vemos, queridos, que o dízimo então era algo santo para Deus. Os israelitas também tinham grande temor quanto a essa prática, pois não queriam e nem deveriam ferir a santidade do nosso Deus. O povo trazia seus dízimos com o intuito de prover aquilo que o templo necessitava para se manter, além da primícia de ser uma ordenança dada pelo nosso Deus. Nos dias de hoje, o assunto mais doloroso para muitos crentes é o dinheiro. Alguns irmãos dizem nas igrejas o seguinte: nosso pastor precisa deixar de falar em dinheiro e pregar mais o Evangelho. Infelizmente, queridos, esses irmãos desconhecem a mordomia e o Evangelho. Falar em mordomia é falar em dinheiro. E quem conhece o Evangelho entende que a pregação do Evangelho visa a totalidade do homem,
incluindo o seu dinheiro, sim. É claro que inclui o dinheiro. Quem quer separar a vida material da vida espiritual simplesmente desconhece o Evangelho de Cristo. A Bíblia ensina o dízimo como base da prática da mordomia cristã. Antes da lei, a prática do dízimo já existia. A lei formalizou e sistematizou a prática e os profetas pregaram a necessidade da sua observância. O Novo Testamento menciona o dízimo só de passagem, mas nessas instâncias nenhuma condenação há para o dízimo. A contribuição deve ser uma extensão do compromisso que se tem com o louvor a Deus e com a pregação do reino de Deus. As nossas ofertas devem ser a extensão de nosso culto racional. E culto racional, queridos, é a entrega da vida no altar de Deus como resposta humana às misericórdias de Deus. Pois quem sabe que pode e deve contribuir com a mesma alegria com a qual confessa sua fé, estuda sua Bíblia, exerce discernimento, providencia socorros e manifesta amor, já atingiu aquele nível que se pode chamar de espiritualmente maduro. Queridos, esses irmãos que procedem dessa forma já adquiriram, com certeza, maturidade cristã. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Portanto, queridos, é a igreja e através da igreja que o crente deve entregar seus dízimos e as ofertas. O crente exerce a sua mordomia ao entregar seus dízimos e ofertas à igreja, de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Se o destino final dos dízimos e ofertas é Deus, o lugar para entregar a oferta deve ser a casa de Deus. Quando entregamos os nossos dízimos e ofertas, estamos demonstrando nosso amor e dedicação a Deus. O motivo de contribuir deve ser o amor a Deus e a sua palavra. Sob a graça, somos livres da exigência da lei, mas o amor não é mais barato do que a lei. Vamos muito além da lei. A quantia começa com o dízimo, mas não para aí. Vai crescer conforme Deus nos fizer prosperar. O crente entrega o dízimo porque o dízimo oferece um modelo para iniciar e desenvolver o esvaziamento de si mesmo por amor a Deus. Entregar o dízimo, queridos, não é simplesmente pegar 10% do salário e entregar na igreja, não. Entregar o dízimo é se entregar também para a obra do Senhor, ou seja, entregar as primícias de todo o seu rendimento, como também as primícias de todo o seu ser. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, pessoas que se dizem cristãs, mas não concordam com a entrega dos dízimos, são apenas pessoas que se dizem cristãs. Porque o cristão verdadeiro é aquele que reconhece que a entrega a Deus deve ser total. O povo do passado entregava os seus dízimos. A Bíblia diz que Abraão demonstrou submissão a Deus entregando o dízimo ao sacerdote. Jacó fez voto que daria o dízimo de tudo que Deus lhe dera, em sinal de louvor e gratidão.
Caim e Abel entregaram ofertas como sacrifícios a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, uma das desculpas mais usadas para os não dizimistas nos nossos dias é a seguinte: o dízimo é coisa do Velho Testamento. Imaginam vocês, queridos, o dízimo é coisa do Velho Testamento. Porém, queridos, a Bíblia não afirma isso, pois Jesus nunca disse que era contra o dízimo. Pelo contrário, em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus não condenou a prática do dízimo, mas a falta de justiça e de espiritualidade. Jesus está, na verdade, condenando a legalidade dos fariseus. O que Jesus está condenando é a vida e prática dos fariseus. Em Hebreus, capítulo 7, versículo de 4 a 9, Jesus novamente condena a tentativa de autojustificação por meios externos. Isso quer dizer, o legalismo. Jesus condenou o motivo da entrega do dízimo e não o dízimo em si. Aqui Jesus está comparando o fariseu e o publicano e a condição espiritual de cada um. Jesus condena a atitude dos fariseus que entregavam o dízimo para serem vistos. A viúva pobre, por outro lado, recebeu elogio de Jesus por ter dado tudo que ela tinha, em comparação dos demais que entregaram dos que sobravam para eles. Foi por isso que Jesus reconheceu que o dízimo da viúva pobre foi bem maior do que o que foi entregue pelos outros. Porque os outros entregaram aquilo que estava sobrando para eles. E a viúva pobre entregou, por amor, tudo o que tinha. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, que Deus nos livre da mesquinhez e da mediocridade e nos conduza à generosidade, ao gênero humano, à plenitude da estatura de Cristo e à imagem de Deus também nas nossas contribuições. Pois como nos diz o apóstolo Paulo, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Os dízimos e ofertas fazem parte da vida de um cristão genuíno, que reconhece que o Senhor é generoso e misericordioso com as suas vontades. Sabemos que tudo é do Senhor, inclusive as riquezas aqui da terra. Por isso, devemos devolver ao Senhor aquilo que Ele nos manda, porque tudo provém do Senhor. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, a mensagem esclareceu que entregar os dízimos, além de ser uma ordenança de Deus, é também um grande privilégio de todo cristão verdadeiro, porque, infelizmente, queridos, muitas pessoas que se dizem cristãs ainda não concordam em entregar os dízimos, alegando inúmeras justificativas sem nenhuma base bíblica. Nós não sabemos em qual situação os queridos ouvintes se encontram. Mas se porventura pairar qualquer outras dúvidas, que o Espírito Santo de Deus esteja esclarecendo os corações e as mentes dos queridos irmãos e ouvintes.
Pense seriamente nisso, queridos. E que Deus assim nos abençoe. Amém?